chamo Dante Gastaldoni. Eu fui convidado para fazer um breve relato sobre o fotógrafo, o artista Luiz Baltar. Foi na favela da Maré, em 2012, que eu conheci o Luiz Baltar. Foi quando ele se matriculou e cursou ao longo de todo o ano a Escola de Fotógrafos Populares, um projeto criado pelo João Roberto Ripper, no qual eu atuava na coordenação acadêmica. A gente, Ripper e eu, percebemos que o Baltar era um sujeito diferenciado, assim, em parte porque ele veio de uma formação universitária em Belas Artes na UFRJ, em parte pelo exercício de uma militância que ele fazia de modo muito orgânico, muito natural, muito sem afetações. Com o tempo, de um modo muito natural também, ele começou a integrar o que eu classificaria como uma espécie de núcleo duro do projeto, né? Atuando em coletivos como Favela em Foco, Folia de Imagens, e na sequência vieram as inevitáveis exposições coletivas, a participação no livro Nós, quando o Projeto Imagens do Povo celebrou 10 anos de estrada, em 2015 já isso, e o Baltar participou da edição coletiva, participou com suas fotos do projeto e participou também de um outro livro que eu reputo muito importante, que é um projeto da Fundação Rosa Luxemburgo de Berlim, chamado Rio, Cidade em Jogo. Foram 6 fotógrafos populares, 3 fotógrafas e 3 fotógrafos, contactados para documentar o Rio diante dos mega-eventos esportivos. Quer dizer, como que, em nome de legado social, estavam militarizando as favelas, estavam fazendo remoções, documentaram também os protestos nas ruas, um trabalho que eu tive até o privilégio de escrever um texto de apresentação. Mas eu acho que o salto qualitativo mesmo do Baltar foi em 2016, pelo menos aqui na minha cronologia, porque nesse ano ele ganhou o primeiro prêmio do Prêmio Brasil, primeiro lugar no Prêmio Brasil de Fotografia, com a série Fluxos, onde ele conseguiu sintetizar de um modo numa sintonia muito fina, seu olhar crítico com seu apurado senso estético, né? Ele, percebendo a cidade como um canteiro de obras, mudando sua cara nos meses que antecederam as Olimpíadas, ele começou a documentar isso com o celular da janela do ônibus, no trajeto entre o trabalho e a casa e o trabalho. E eu me lembro que no começo ele queria, inclusive, fazer uma grande panorâmica desse percurso, tendo a Avenida Brasil e o Elevado da Perimetral como personagens principais, eu até diria. E acho que era uma utopia meio como aquela do cartógrafo real do conto do Jorge Luiz Borges, que queria fazer um mapa do reino tão realista que teria que ser sobreposto ao próprio reino. Mas rapidinho ele percebeu que a dificuldade técnica da grande panorâmica que ele queria era difícil, e ele foi criando uma linguagem muito própria, com sobreposição de imagens, fusão de imagens, variação de escala, e ele começou a contrair os espaços, expandir os tempos, criar uma linguagem própria, e ele ganhou esse prêmio, né, da Porto Seguro, logo seguido por um outro prêmio importantíssimo, que foi o Conrado Wessel, que ele ganhou com a série Contra Fluxos, onde ele misturava fotos de arquivo do Círio de Nazaré de Belém com das manifestações no Rio de Janeiro, das pancadarias com a polícia, manifestantes,
e para atender a temática do concurso, que era Terra em Transe. Ele pegou o transe religioso, o transe do gás lacrimogênio e juntou isso nessa série Contrafluxo, misturando também fotos de arquivo feitas com câmera profissional, fotos com celular, capturadas com celular. E aí ele manteve aquela linguagem iniciada com fluxos, de expandir a fotografia para além do seu tempo e para além do seu espaço mesmo. Por isso que eu digo que 2016 foi um ano muito importante no processo do Baltar. Eu me permiti até criar uma expressão fluxografia para me referir ao trabalho dele em alguns debates, algumas palestras. Uma outra surpresa que o Baltar me reservou foi que, com o sucesso desses dois trabalhos, Fluxos e Contrafluxos, ele começou a ser muito solicitado para palestras, para debates, para oficinas, algumas das quais a gente fez juntos. E aí eu comecei a conhecer melhor um outro Baltar, muito generoso, muito despojado no modo de apresentar o seu próprio processo criativo com um nível de profundidade muito grande. Hoje nós somos grandes amigos, eu me permito acompanhar de perto o processo criativo, a profusão de temas que brotam debaixo daqueles caracóis grisalhos. E é bom ter o Baltar por perto. Desses projetos, eu destacaria o Favelicidade, onde ele ressignifica, né, um livro muito ácido, muito importante do Miguel Rio Branco, chamado Maldicidade. No fundo, o Baltar está o tempo inteiro pegando as imagens e as leituras que pipocam assim diante de suas retinas e reinterpretando e fazendo uma espécie de uma antropofagia, devolvendo isso para a gente. É bom ter esse cara por perto e acompanhar suas inquietações, partilhar das angústias, acompanhar o processo criativo e ficar sempre aguardando a próxima surpresa que vai brotar dali. Acho que Luiz, é quase luz, né? E Baltar eu fui descobrir lendo Pinho Leal, que é a etimologia de duas palavras célticas, balt, água, e ar, que sugerem água corrente, ou seja, até no nome esse cara é fluxo.